Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o nosso estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 152. E nós estamos tratando da desencarnação. O que acontece quando nós deixamos o corpo? Qual é o destino? Qual é o resultado da experiência corpórea depois da morte? Então vamos lá. Questão 152. Que provas podemos ter da individualidade da alma após a morte? Não tendes esta prova nas comunicações que recebeis? Se não fosseis cegos, veríeis. Se não fosseis surdos, ouviríeis, pois frequentemente uma voz vos fala e vos revela a existência de um ser que está fora de vós. Muito bem, ele se refere aqui à mediunidade. Quem já participou de grupos mediúnicos já viu a diversidade de personalidades que se manifestam na reunião. Então, espíritos bons, mentores que vêm nos trazer orientações, nos trazer luz, serenidade, confiança, incentivos, né, para que nós prossigamos no trabalho. Espíritos ignorantes, aqueles que ainda não têm uma noção plena de como é a vida após a morte, então eles não acreditam que morreram e continuam agindo da mesma forma que agiam antes. Espíritos sofredores que estão ainda em agonia devido ao processo da desencarnação. Então, isso não é muito incomum, é bem comum que as pessoas, ao desencarnar, sem perceber o fenômeno da morte, por quê? Porque a continuidade da vida é muito semelhante com a vida material. Então o espírito desencarna, às vezes por um acidente, às vezes por um infarto. Então ele continua com as mesmas sensações do momento da sua desencarnação até que ele seja esclarecido. Não vamos esquecer que Deus não abandona nenhum de seus filhos. Então, esses irmãos, todos são assistidos. Quando o fenômeno da desencarnação acontece, existe um período de perturbação. E esse período vai ser mais longo, mais curto, de acordo com o grau de conhecimento que o espírito adquiriu durante as suas existências. Então, quanto mais conscientes, quanto mais convictos da continuidade da vida, é mais fácil perceber que as coisas mudaram, porque deixou o corpo, mas continua existindo. E é muito interessante, vamos lembrar do livro Nosso Lar. Então, André Luiz desencarna, se revolta e fica no umbral durante um período muito longo. Quando ele é socorrido, depois de 8 anos, se não me engano, ele pede ajuda a Deus porque não suporta mais o sofrimento. Ele vai para uma zona de recuperação. E ali Lísias vai dar atendimento a ele. E ele, então, ainda apresenta os mesmos sinais da sua desencarnação, que aconteceu devido a agravantes da sífilis que ele teve, e ele morreu na cirurgia. Então, ele guarda isso, tem aquela úlcera, que justifica que ele não é um suicida, porque ele estava sendo acusado de suicida e a revolta dele era nesse sentido, ele não aceitava a ideia de que era um suicida. Então, quando ele começa a se conscientizar do que aconteceu, de tudo que estava relacionado com a sua desencarnação, ele aceita que pela sua vida desregrada, pela falta de cuidados que ele teve com o próprio corpo, ele acabou destruindo o próprio corpo, e por isso ele era um suicida inconsciente. E eu falei tudo isso, lembrei essa passagem do livro, só para a gente reviver um trecho onde, admitindo que ele era suicida e mais sereno, ele permite que Lísias cure suas feridas. Então aquela ferida no abdômen já não representava mais, não era mais importante para ele provar que não era um suicida. Ele já admitia isso. Então ali se encerra esse período de perturbação, né? E Lísias, então, com um pano, quem assistiu o filme vai se lembrar dessa cena,
ele passa um pano sobre o abdômen de André Luiz e a ferida se desfaz. Por quê? Porque ela era gerada pelo seu próprio pensamento. Então, ao desencarnarmos, nós vamos viver aquilo que nós estamos pensando, aquilo que nós desejamos. Então, aqueles que têm uma consciência pesada, que acreditam ter feito muito mal, vão para regiões que, por afinidade, são representadas do inferno. Então, o inferno, que é descrito de diversas formas, né, na literatura, a pessoa se vê numa condição assim. Por quê? Porque a consciência dele o acusa e ele vai para esse lugar. Mas Deus não abandona nenhum de seus filhos. Então, quando nós formos desencarnar, o conselho é esse: orem, orem bastante, peçam ajuda a Deus, que aí nós vamos mudar a nossa sintonia, entrar em sintonia com os irmãos espirituais que vão nos esclarecer, que vão nos intuir. Então, a resignação diante de Deus, a fé que nos leva a acreditar na sua onipotência, na sua existência, nos traz o equilíbrio. Ele não vai nos absolver de todos os nossos erros, isso não. Nós vamos ter que resgatar os erros cometidos, mas vai nos dar equilíbrio, vai nos dar acesso às equipes socorristas, porque aí vamos ter uma vida mais tranquila. A mediunidade demonstra, então, sem deixar nenhum tipo de dúvida, que a individualidade permanece. No livro Céu e Inferno, na segunda parte, Allan Kardec descreve diversas situações psicológicas de pessoas desencarnadas, começando por espíritos mais equilibrados até espíritos mais endurecidos. Então, isso evidencia que a alma, ao retornar para a pátria espiritual, não vai se unir ao todo. Ela continua sendo individual, mantendo suas características, seus desejos, suas paixões, todos os sentimentos que nós cultivamos durante todas as nossas encarnações são mantidos. Então, é mantida, sim, a individualidade da alma. Questão 153. Em que sentido se deve entender a vida eterna? A vida do espírito é que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Então vamos entender bem isso. Nós, antes de encarnarmos, viemos do plano espiritual. Nós já existíamos. Fomos criados simples e ignorantes. E por estarmos encarnando num mundo de provas e expiações, significa que nós já vivemos muitas experiências, que nos deu mérito para estarmos aqui. É mérito. Mesmo estando num mundo onde o mal ainda existe, nessa sociedade tão difícil que nós vivemos, é uma situação melhor do que quando nós éramos espíritos primitivos. Então, existe um mérito para que estejamos aqui. Reencarnamos, então, na Terra, vamos vivenciar uma experiência usando essa roupagem física que nos foi emprestada, para que nós possamos interagir com a matéria e vivenciar mais experiências, para que possamos evoluir ainda mais. Quando as experiências que necessitamos realizar se encerram, nós devolvemos essa roupa para o mundo material que ele pertence. E vamos retornar à pátria espiritual para que possamos fazer uma avaliação das nossas atitudes, das nossas decisões, dos nossos desejos e se vamos necessitar de uma nova encarnação. Então, a vida do espírito, ela não se encerra. Aliás, existe um erro que se comete quando se diz que a morte é o oposto da vida. Isso está errado. A morte é o oposto de nascimento. Tudo que nasce, um dia morre. O espírito foi criado por Deus e vai viver por toda a eternidade. Tá? Então, a vida eterna é a vida do espírito. Mas quando encarnamos, nós não nos lembramos das vidas anteriores. Sim, mas isso acontece só durante a encarnação. Quando nós desencarnamos e retornamos à pátria espiritual, ou desdobramos pelo sono, também retornando à pátria espiritual, apesar de ainda estarmos ligados ao corpo, nós nos lembramos daquilo que é importante para nós nesse momento. Então, o esquecimento é
relativo, é só durante a encarnação, justamente para que nós tenhamos mais espontaneidade ao lidar com as provas que são tão necessárias para a nossa evolução. Questão 153A. Não seria mais exato chamar vida eterna a dos espíritos puros, dos que têm atingido a perfeição, que não tem mais provas a sofrer? Vamos ler de novo. Não seria mais exato chamar vida eterna a dos espíritos puros, dos que, tendo atingido a perfeição, não têm mais provas a sofrer? Essa é antes a felicidade eterna, mas isto constitui uma questão de palavras. Chamai as coisas como quiserdes, contanto que vos entendais. Então, vida eterna. O Espírito foi criado, ele nunca mais vai deixar de existir. Ele vai viver diversas encarnações, nascendo, morrendo, renascendo, morrendo, até evoluir para um espírito puro. Quando ele chegar nesse estágio de espírito puro, ele não vai precisar mais reencarnar, mas é a mesma vida que começou quando ele era um espírito primitivo. Então, retornar à vida eterna não é só dos eleitos, só daqueles que são os bem-aventurados, porque conseguiram vencer o mundo, vencer a si mesmo, as suas paixões, e hoje são espíritos puros, né? Como está descrito lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no Sermão da Montanha, nós temos diversos atributos, né? Que nós precisamos vencer para que encontremos a pureza do nosso coração. Desde os nossos pensamentos, atitudes, então precisamos ser humildes, resignados, nós precisamos ser misericordiosos, enfim, são muitos os desafios que ainda precisamos superar para que nos tornemos espíritos bem-aventurados. Mas o fato de nós não estarmos nesse estágio ainda não significa que a nossa vida vai se encerrar. Não vai. A encarnação, sim, mas o espírito continua vivendo sempre, tendo a sua individualidade e sempre contando com a misericórdia de Deus, que nos oferece novas oportunidades para encontrar o caminho da evolução. Muito bem, meus irmãos. Nós vamos já encerrando por aqui. E na próxima semana, nós vamos retomar o estudo com a questão 154, separação da alma e do corpo. É uma alegria muito grande poder realizar essa tarefa, né, esse trabalho de estar revendo o Livro dos Espíritos. E é muito agradável, porque todas as vezes que nós vamos preparar as interpretações das questões, aprendemos algo mais. Então, muito obrigado a vocês pela oportunidade de realizar essa tarefa e continuar aprendendo um pouco mais, me esforçando para me tornar uma pessoa um pouco melhor. Vamos elevar os nossos pensamentos até o mais alto, buscando a sintonia com os irmãos espirituais que nos auxiliam nesse trabalho, os trabalhadores da nossa casa, a Mãe Maria. Que nos deixemos envolver por essa paz, essa serenidade, e permitamos que esses bálsamos curativos possam penetrar no nosso íntimo, nos trazendo alívio para as nossas aflições, nos trazendo alívio para as nossas dores, cura para as nossas doenças. Mestre Jesus, vós que sois todo poder e bondade, derramai vossas bênçãos sobre nós, Senhor. Que possam ser retirados todos os fluidos impuros, que possam ser retirados em vosso nome, nos trazendo serenidade e paz. Mestre Nazareno, que o vosso amor nos cubra, Senhor, aliviando as nossas dores, amenizando as nossas aflições e nos dando a confiança necessária para viver as experiências que o Pai nos ofereceu, com resignação e coragem, confiantes na bondade, na justiça e na misericórdia do Pai. Muito obrigado, Mestre Jesus, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco. Que possamos ter outros momentos assim, pois é em vosso nome, Senhor, que encerramos o estudo da noite. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa noite a todos.